Muito boa noite! Já está começando mais um Júlio César 8h30, nosso encontro de todas as quintas-feiras aqui pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. Já deixa o seu joinha, inscreva-se no canal para você receber as notificações e ficar sabendo dos programas quando eles entram no ar conosco aqui no Júlio César 8h30. Você é sempre muito bem-vindo, pode deixar também as suas sugestões, os seus comentários e, é claro, dar a sua opinião, quem você quer ver aqui sentadinho nesse sofazinho de 2 lugares, batendo um papo com o Júlio César, aqui pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Sempre no oferecimento da Uniaselv, Universidade com qualidade, a distância que importa. A Universidade Uniaselv, em parceria com a Exucre, está instalada aqui em Lauro Miller, na Rua Orleans, no edifício Piemonte. E também com o CIESESC, o Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão de Santa Catarina, CIESESC em Criciúma, que abrange todas as carboníferas aqui da ANREC. Hoje eu vou receber um grande amigo, um parceiraço que está nos dando a honra de nos visitar nesta noite. O pai da Vitória, marido da nossa amiga Cici, com vocês, Helder Velho. Boa noite, Helder. Oi, Júlio. Boa noite, Júlio. É uma honra, um prazer, né, estar aqui com o amigo, como já tive aqui contigo, mas é uma honra estar novamente aqui. Eu vou explicar o que aconteceu. Quando o Helder esteve aqui há mais ou menos um ano atrás, nós tivemos um problema com o áudio e perdemos o áudio, né? Ficou só o Helder ali balançando a cabeça e não tinha áudio nenhum. Então, Helder, vamos gravar de novo. Aí depois nós vamos passar contando essa história no final, porque agora nós vamos voltar lá no passado, nós vamos voltar a 50 anos atrás, quase 50, né, Helder? Não vou aqui revelar a tua idade. Lá em Capivaras Altas, natural de Capivaras Altas. É verdade, Júlio. Verdade. Sou natural das Capivaras Altas lá. É uma honra para mim ter nascido lá, né, onde muitas pessoas, né, muitas não, todas as pessoas trabalhadeiras, pessoas do bem, né, então é uma honra ter nascido no nosso município, mas também nas Capivaras Altas. Muito bem. Como é que era o nome do seu pai mesmo, Helder? Cecílio. Seu Cecílio. Isso. E Cecílio. A dona? Belmira. Ana Belmira. Depois, assim, com o tempo, eles quiseram chegar mais pertinho da praça. Teu pai foi funcionário público, trabalhando na prefeitura, vieram morar no Lajeado. Foi, exato. O pai foi funcionário público durante muitos anos, né, na época. Não existia o gari exatamente, eles cuidavam de uma parte da estrada. Trecho da estrada. Um trecho da estrada, cada um cuidava, né? Carrinho de mão. E modéstia à parte, era bem mais cuidado do que hoje, que tem um monte de maquinário e um monte de funcionário. Né? Com todo respeito, ninguém está fazendo críticas aqui. Não, realmente eles faziam o serviço deles, cada um tinha a sua parte, né? E aí depois, como eles chamavam antigamente, o capataz passava para olhar se estava brilhando. É. Fazia uma economia de óleo diesel, fazia uma economia de tempo, porque eles aproveitavam bem o material, tapavam os buracos, roçava, deixava a sarjeta limpa. Era um trabalho excelente, né, Helder? Eu lembro que eles chamavam os conserva, né? Os conserva da estrada, né? Eu lembro disso. É verdade, Júlia, é bem isso aí. E o pai trabalhou, se aposentou na prefeitura? O pai se aposentou na prefeitura. A tua mãe era do lado, a Dona Belmira? A Dona Belmira do lar, sim. Sim. Ela criou aí 8 filhos, né? Mais um já falecido. Isso. Tu é o quinto de 7 irmãos, é isso? O quinto de 7 irmãos. 3 homens e 4 mulheres. Infância difícil, porque com certeza absoluta, né? Aquela humildade, pai funcionário público de prefeitura, a mãe do lar, com 7 filhos, as coisas não eram bem fáceis dela. Dificuldade, porém muito, muito bom, né, Júlio? E os irmãos, na hora da comida, do almoço, todo mundo com um pratinho no meio das pernas, né? Porque não ia pra mesa, né? Não ia pra mesa, quando tinha visita, então, mas conversávamos mais, né? Hoje, com um filho e um celular, antes os pais e mãe conversavam mais com os filhos, com 6, 7 filhos, do que hoje a gente com 1 ou 2 filhos e o marvado do celular, né? Isso aqui tá tomando mais tempo, né, das crianças do que os pais. É verdade. Helder, mas como você falou, né? Aquela música do Padre Zezinho, né, a Utopia, né? Faltava tudo, mas a gente não ligava, o importante não faltava. O carinho no olhar da família, a união da família, né? É verdade, era isso mesmo. Era isso aí. Sim. E depois tu tivesse a felicidade de concluir os teus estudos ali no Hernani Coutinho no Guatá e entrasse para uma empresa vinculada à Celesc. Foi, exatamente. Meu primeiro emprego, Júlio, já foi numa empresa. Até meu irmão trabalhava numa empresa prestava serviço para a Celesc, né?
E a Luminar. Luminar. Isso. Aí fui trabalhar com eles, trabalhei mais pouco tempo, acredito que foi uns 2 anos, Júlio. 2 anos depois fiz o concurso, né? E aí passei no concurso. Da Celesc. Só saí quando me aposentei. Que bom, já está aposentado. Já está aposentado, né? Já. Foram quantos anos de Celesc e Luminar? Ao todo deu 30 anos, Júlio. 30 ao anos. todo, né? Uns 2 anos e meio de Luminar e 27, algumas coisas de Celesc. De Celesc. Aí deu os 30 anos. Como era, né? Alguém pode até se perguntar, né? Como era com eletricidade, né? Aí tinha periculosidade, aí se aposentou mais cedo. Né? Vocês trabalhavam com alta tensão, Isso, né? alta tensão. Pois era essa a próxima pergunta que eu ia fazer. Gostava do ofício, Helder, ou entrou ali por necessidade, porque precisava do emprego, poderia ter sido na Casan, naquela época tinha a telefonia também, que era a Telesc. Poderia ser qualquer uma das três, ou tu já era desde pequeno já ligado com eletricidade e era chegado na energia elétrica? Júlio, porque muitas vezes a gente vê, e que é engraçado, muitas vezes quando alguém da família, o irmão mais velho é policial, os outros, queiram ou não queiram, admiram, muitas vezes pela farda, né, pela forma, já vai seguindo. Então meus 2 irmãos já trabalhavam e se aposentaram nessa área também, meus irmãos mais velhos. E eu mais novo, comecei a trabalhar com eles, mas foi uma coisa que nunca foi forçado, sempre amei, Júlio, sempre amei trabalhar com pessoas, né? Prestar o meu melhor, né, no caso. Então, minha vontade ali era sempre... Resolver o problema das pessoas. Era resolver o problema. E me sentia bem, né? Aquele tipo de serviço comecei pelos meus irmãos, mas no caso, mas aprendi a amar o que eu fazia. E na vida moderna, cara, hoje quando falta a água e falta a energia, todo mundo já berra, né? E daí a gente se coloca no lugar do outro. Meu irmão Betinho também, que já esteve sentado aí no sofazinho, ele disse que se colocava no lugar das pessoas e não se conformava quando abria a torneira e não vinha água, né? Então a mesma coisa, a pessoa está lá no escuro, né, Helder? Vocês faziam de tudo para o mais rápido possível ser restabelecida a energia. E o engraçado, Júlio, que antes da gente trabalhar, muitas vezes dava um temporal, ou vento, ou trovoada, e o que acontecia? Faltava energia antes da gente trabalhar. E a gente ia dormir, quando a gente acordava de noite, de madrugada, já tinha energia, né? Parecia assim que tinha sido uma mágica, né? Pum, né? Eu dormi, quando eu acordei já estava com energia. Mas na verdade não, aí tu trabalhava, vamos supor assim, tu trabalhava 3, 4 horas na chuva com trovoada, porque não podia deixar, e realmente não pode, o cliente paga, tem o seu direito, né? Claro. E nós tínhamos o dever de fazer isso aí, mas era com... tu fazer o que tu gosta é muito bom, Júlio, muito bom tu fazer o que gosta. Eu não vou dizer que, né, tinha hora que deixava a gente, né, começava a trovoada, a Vitória já dizia assim, Júlio: pai, já vai botando o teu uniforme que hoje o bicho vai pegar. Helder, me diga uma coisa. Nesse caminhar aí de Luminar e de Celesc, muito mais da Celesc, né, 27 anos, chegasse a levar algum susto, assistisse, presenciasse algum acidente, alguma coisa grave relacionado à energia, choque, tombo, queda? Chegasse a ver alguma coisa? Sim, Júlio, sim. Até no nosso serviço, normalmente é o seguinte, porque a energia ela não tem cheiro, não tem cor, não tem nada. Tu não sabe quando uma rede está energizada ou não, né? Ela pode estar energizada, tu não sabe. Se ela está desligada, tu também não sabe. E tu trabalhar de noite, à noite, com chuva, se torna ainda muito mais perigoso. A eletricidade, qualquer horário é perigosa, mas à noite, Júlio, ela se torna muito mais perigosa, né? E com chuva? E com chuva, né? Porque triplica a problemática. Exatamente. Então tinha que trabalhar com muito cuidado, era trabalhado em dupla, porque tu tinha que cuidar, porque muitas vezes tu de fora, tu tinha que ficar mais atento ao teu parceiro, exatamente. Se ele errasse ou fosse levar uma mão, tu tinha a obrigação de avisá-lo. E ele a mesma coisa, né? Então era uma dupla que um tinha que tomar mais cuidado. Quando ele estava... E tinha que ter tanto amor, Júlio, porque é o seguinte, a hora que tu estava no chão, tu não podia se distrair, porque daí era a vida do teu colega. Isso. E vice-versa. Então tu tinha que ter uma harmonia, por mais que 2 colegas... Existia treinamento? Isso aí, ou vocês iam pegando ao longo da caminhada, ou o pessoal lá nos recursos humanos, no treinamento, falavam, davam palestra, explicavam e treinavam vocês para isso? Júlio, quando eu iniciei na Celesc, em 1994, eu fiquei 3 meses lá no Celeste, tinha o Centro de Formação e Aperfeiçoamento. Fiquei 3 meses, só vinha
a cada 15 dias para casa. Na verdade, na época eu morava em Florianópolis mesmo, então tinha um alojamento, tinha tudo, e lá a gente tinha instrutores, professores lá que fiquei 3 meses, é quase como policial, né? Acho que o policial fica um pouco mais, acho que o policial uns 6 meses que fica. E nós ficamos 3 meses lá, iniciando, sabendo o mínimo. Mas tu vai aprender mesmo, Júlio, é o dia a dia, muitas vezes levando um choquezinho aqui, um colega, né? E eu tive a sorte de pegar colegas experientes, na época era o Plínio. Pois é, quem era o time que trabalhou contigo aí nessa jornada aí? Vamos lá, começando pelo Plininho. O Plínio, o Rogério. Rogério, Plínio, Madalena. o Rogério Madalena. Ah. O Giovanni, agora no final. Giovanni. O Geraldo. E não tive a honra de trabalhar, ele tinha se aposentado uns dias antes, o pai do Paulinho. Laércio, eu não cheguei, assim, soube que ele trabalhou aqui, mas eu não tive a honra de trabalhar com ele. Essa era a equipe. E daí também tinha o pessoal ali de cima da subestação, né? Ah, sim. Ali tinha o Alcimar. O João Névito. Daí o pessoal da subestação, porque mesmo que fosse a Celeste, mas era outra equipe, né? Outra equipe, mas era... Depois eles vieram trabalhar conosco, né? Voltando à pergunta anterior, chegasse a ver algum acidente? Presenciou algum fato? Ô Júlio, eu particularmente vi colegas e eu próprio levar choques pequenos, no caso, né? Certo. Mas o que a gente via nesses treinamentos filmes e filmagens reais, né? Não era fatais. Que tinha acontecido, né? Então a gente sabia o perigo e aqui na época aconteceu que até por causa, né, do treinamento que tinha, o Rogério Madalena e o Geraldo Benedetti, houve um acidente muito grave ali perto da subestação, da polícia rodoviária, né? Sim. Teve que fazer respiração boca a boca, mas como era perto da polícia, aconteceu com o Geraldo, né? Sim. Aí o próprio Madalena fez respiração, né? Até porque tinha que estar preparado. Tinha que estar preparado para isso. Se não fosse isso, mas eu não cheguei a ver. Na época eu acho que estava em Florianópolis ainda, mas aconteceu aqui em Lauro Miller, né? Em 1997, quando o Itamar Cassiatori foi prefeito, eu tive o prazer de trabalhar com ele na Secretaria de Administração do município e você era o chefe da Celesc quando a Celesc funcionou no prédio do Sindicato dos Mineiros, ali na Rua Orleans, né, onde hoje é a biblioteca. Sim. Né? Como é que foi a tua passagem como... Sempre um relacionamento bom com a equipe? Sim, Júlio, sim. Eu sempre procurei e sempre tinha essa comigo. Elogios, tu dá na frente de todos, né? Isso. Elogios. Mas quando tinha, por algum motivo que eu tinha muito cuidado, era com o consumidor, o cliente, né? Então se acontecia alguma coisa, se alguém vinha, porque por mais que tu trabalha, somos humanos, né, Júlio? Claro. Por mais que o leiturista ou o eletricista fosse lá e por algum motivo a pessoa, o cliente lá se sentia, né, que não foi bem atendido, então eu chamava, conversava, mas sempre tive, pelo menos da minha parte, espero que eles também tinham a mesma opinião, sempre tivemos uma relação bem harmoniosa entre eu como gerente e os funcionários. E com a clientela também, né? Se sempre tivesse um bom relacionamento com os clientes, a pessoa ia lá, tu tentava resolver o caso, qualquer coisa, tu já encaminhava para o nosso amigo Enaldo em Criciúma e as coisas funcionavam. É verdade. Aprendi muito com o Enaldo. O Enaldo tanto que ele de vez em quando, agora faz tempo que eu não converso mais com ele, mas de vez em quando era até mesmo uma extensão de rede que precisava, falava em Lauro Miller, o Enaldo fazia questão de resolver, de mandar... então o Enaldo tinha um carinho muito grande por Lauro Miller e acredito que ainda tenha, né? Mas eu não... E eu aprendi muito com o Enaldo. O Enaldo era uma pessoa finíssima, uma pessoa educada, uma pessoa que também a gente percebia que sentia amor no que fazia. Bom, ali na Celesc, tu voltou para Lauro Miller, te tornou popular e tudo mais, mas antes de falar dessa popularidade que te levou à Câmara de Vereadores, nós vamos falar desse bonito e belíssimo casamento, né, com a Cici Alves, né? Isso. Agora Cici Alves Velho, né? Cici Alves Velho. Que te deu a belíssima Vitória, que é a filhota de vocês. É verdade. E daí, como é que tu conheceu a Cici? Conta pra nós. Ô, Júlio, na verdade, assim, ó, Se é que tu pode contar? Não, sim. Não, eu conheci ela, eu na época não era evangélico, né, eu não conhecia, e comecei a frequentar
a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, com a minha irmã. E aí foi indo, no começo eu sempre achei ela uma pessoa com um brilho a mais, né, para mim, pelo menos. E aí foi se aproximando, mas nada que talvez levasse a uma coisa mais séria, assim, né? E aí começamos a conversar, aí começamos a namorar, eu voltei para Tubarão, continuamos namorando, né? Então só vinha final de semana, e só porque aí depois o sogro, o vô, né, que era o neném do SESI, né? Sim, o neném. E eu me dava muito bem com ele, e além de ter um grande respeito pela Cici, né, que hoje é minha esposa, mas também tinha um respeito muito grande pelo neném do SESI, né? Então eu tinha um respeito muito grande por ele. E aí, quando as coisas é feito com amor, com respeito, a tendência é o casamento, né? É o casamento. Pois é, mas assim, tu boa pinta, com aquela lente de olhos verdes, com aquele Escort, que era o carrão da época, na época era o Ford Escort, né? Lá em Tubarão sozinho, não batia a ciumeira, né? Às vezes batia. Não batia. Eu até uma vez, Júlio, logo que tinha aqueles telefone sem fio, né? Sim. O convencional, mas sem fio. Certo. Daquele que sai da... não é desse aqui, esse aqui é mais antigo. É daquele que sai da gôndola e... Mas logo, isso estou falando de praticamente 30 anos atrás. 30 anos atrás. Logo que saiu o telefone convencional, mas sem fio, né? Pra te andar no... E tocou o interfone, e eu conversando com a Cici, né? Na época namorada, né? Certo. E eu fui atender o interfone e esqueci que eu tava com o telefone na mão, rapaz. Mas ela entendeu mal, né? Mas era a faxineira que tinha vindo arrumar o corredor lá e ela achou que era alguém que estava indo lá me visitar. Meu Deus, até eu explicar isso aí, Júlio. Nossa, mas coisa foi complicada, mas aí expliquei, ela viu que eu era um rapaz sério. Não, mas bom. Não vamos esticar esse assunto. Esse assunto pode complicar. É perigoso. Aquele negócio, quanto mais mexe, mais complica. Vamos falar então da Câmara de Vereadores. Essa popularidade, a família da Cici, Neném Solim, né, toda a família lá na Mina Nova e tudo mais, todo mundo pegou junto. A tua popularidade na Celesc, a tua bondade ajudando o consumidor, fez com que te projetasse na política laurominense e chegasse à Câmara de Vereadores. Já. A primeira vez não, né? Na primeira vez tu ganhou por um voto com o seu Osmar, né? Verdade, Júlio. A primeira vez foi por um voto, mas na verdade eu fui o nono vereador mais votado, só porque pela nossa legenda, né, uma outra pessoa com menos voto do que eu chegou lá, mas de qualquer forma, sim. Mas faltou um voto, na verdade, para, né, aí o seu Osmar, como o seu Osmar era mais velho, né, aí o seu Osmar ficou com a vaga. Certo. Mas isso também já te deixou projetado para na próxima eleição tu emplacar? Na próxima eu fui o mais votado. Mais votado. Lembra da quantidade de votos, não? 604. E a primeira que faltou um voto? 376. 376, depois mais que dobrou, 600? Não, quase dobrou, quase né? dobrou. 604 foi o mais votado? Mais votado com uma diferença grande do segundo mais votado, do segundo, claro, do terceiro, né? Isso não foi coisa de 1, 2 votos, né? Como, né? Normalmente é 1, 2 votos, tira, né? Tanto que eu perdi naquela época foi eu, o seu Osmar e o Sinoê, né? Ficamos por diferença de 2, 3 votos, praticamente um levasse a mais, o outro tinha levado, mas o seu Osmar colocou a vaga, né? E depois teve a terceira, né? Foi a terceira. Acredito, não tenho certeza, eu acho que fui o terceiro mais votado novamente. Na terceira eu fui o terceiro mais votado. Aí já caiu um pouco? Já caiu. Isso, a votação caiu um pouco. Não lembra quanto é que foi da terceira? Foi 510 votos. 510. 510. Mas mesmo assim, uma votação expressiva. Aliás, todas elas, né? Na primeira vez já fazer 376. Depois quase que dobrar. E depois ainda baixar um pouquinho e se reeleger com folga. Como é que foi a tua experiência como legislador? Gostou de trabalhar na Câmara de Vereadores? Gostei, Júlio. Gostei, até porque, assim, tu fazer também o que tu gosta é interessante, né? Pra mim, eu ia pra lá
sabendo o que eu pudesse fazer, Júlia, tanto que eu fui nesse tempo que foi, mas essa que me faltou um voto, eu assumi uns 2 anos, então praticamente eu fiquei 10 anos como vereador, né? Essa que eu fiquei na primeira, que eu fiquei como um primeiro suplente, eu andei assumindo, acho, próximo de 2 anos, então eu fiquei 10, e então eu fui vereador de situação e oposição, então eu não era aquele político assim ferrenho de uma sigla partidária, Júlio, porque eu votei em projetos de prefeito de oposição, que muitas vezes a minha bancada era meio contra, eu votei a favor, e também votei contra o meu partido, muitas vezes o que eu achava que era interessante, né, eu votava, e sempre procurei, respeitei meu partido, mas sempre tive que o munícipe era mais importante, né? O partido tem sua relevância, tem sua força, porém eu acho que o munícipe, quanto mais a forma geral, né? Quando abrange, né, um projeto para asfaltar uma rua toda ou fazer uma coisa que vai pegar muita gente, então, mas votei a favor de partido de oposição e também, quando foi necessário, votei contra o meu próprio partido, né? Muito bem, Helder, depois de aposentado, a imprensa sempre fica sabendo das coisas com antecedência. Fui sabedor de que você adquiriu uma propriedade ali no quilômetro 10 e depois a gente vai explicar por que essa propriedade ainda não está na ativa como você está idealizando, né? Nós já vamos saber já por quê. Com um projeto voltado para a área do turismo. É verdade, Júlio, verdade. Uma pousada? Ô Júlio, é assim, ó, eu estava trabalhando, vou te contar rapidamente, resumidamente. Eu estava trabalhando, estava de plantão, um dia muito frio. Cheguei lá no quilômetro 10, uma noite bem fria, toda estrelada, Júlia. Passei lá por um terreno e vi, eu assim, pegava a serra toda, dava de ver o carro descendo lá do mirante e vinha até embaixo. Frio, frio. Eu disse, pô, mas como é que alguém ainda não viu essa paisagem, isso aí, para fazer alguma coisa? Aí tá, mas aí voltei no outro dia lá, só sei que fui atrás da pessoa, comprei esse local. O local, pelo menos para mim, é muito lindo. É um dos mais bonitos da mais região. Bonito, E aí comprei o terreno, aí mandei, mas ainda eu estava trabalhando, né, Júlio? E a ideia, Júlio, é fazer alguma coisa nessa direção. Ou fazer uma pousada, ou fazer um hotel, uma lanchonete, né, um restaurante, alguma coisa nessa área, para que as pessoas também possam ter essa visão, essa paisagem aí da forma que eu vi, assim, que não fique só para mim, né, que fique uma coisa assim para que mais pessoas, mais turistas vejam, né. Então a ideia é mais ou menos essa. Então eu comprei esse terreno lá, realmente tem pretensões de no futuro colocar esse empreendimento para trabalho, né? Quem sabe a Vitória aí vai administrar uma grande pousada no futuro. É verdade, por aí. É verdade, por aí, Júlio. Por aí. O sonho dela era ser médica, mas hoje ela já está pensando em fazer alguma coisa de turismo, de alguma coisa, né? Então, quem sabe nós vamos ter mais um turismólogo aí para tocar um grande empreendimento. É verdade. Bom, nós não poderíamos deixar de falar aqui que o Helder, ele não saiu da Câmara de Vereadores. Quando ele largou a Câmara de Vereadores, ele entregou o bastão para alguém da sua família, e diga-se de passagem, não é puxar saquismo, porque eu não preciso aqui estar bajulando ninguém, uma guerreira, uma vereadora super ativa, né? E até dizia que nesses últimos tempos agora ela segurava 3 pontas ao mesmo tempo, a casa e a filha, a Câmara de Vereadores, e o Helder que vai explicar daqui a pouco para vocês aí os momentos difíceis que ele andou passando nos últimos meses. Parece que a Cici tem vocação para ser uma pessoa ligada à política, uma vereadora, uma prefeita, uma deputada. O que tu tens a dizer sobre essa política que tu tens dentro de casa? É verdade, Júlio. Para mim não foi surpresa, porque ela sempre, já desde a época da igreja, né, mocinha, depois moça, depois na igreja e no bairro onde nós moramos. Sempre atuante. Lá no Guatá, sempre atuante. Então não foi para mim tanta surpresa ela fazer isso aí, mas sempre há essa surpresa assim dela ser tão guerreira, até porque eu fiquei
4 anos, eu e ela, Júlio, quando eu saí da política, nós ficamos 4 anos sem participar de política. E Sim. sabe que queira ou não que quando acontece isso, Júlio, pessoas que votaram em mim, eu fiquei 4 anos, começaram a votar em outras pessoas. Depois, quando ela foi candidata, nós Pra fomos... recuperar de novo não é fácil. recuperar, é verdade, Júlio. Então, assim, ó, ela já foi muito guerreira já nessa época, porque daí eu ainda estava trabalhando na Celeste, que tinha pouco tempo para ajudar ela, então o mérito maior já foi dela, já de conseguir esses votos, já ir atrás, porque nós começamos novamente do zero, Júlio, até por causa dos votos, né? Então, ela começou, me surpreende sempre, porque eu até digo para ela que ela se dedica direto, uma pessoa liga para ela liga para um secretário, ela faz isso. Tenta então, resolver na hora. Tenta resolver, Júlio. Então é interessante isso. Desprovido de qualquer ligação, pela experiência tua, qual é a nota que tu dá para a vereadora Cici? Não para tua esposa, para a vereadora Cici. Ô, Cici, Não é fácil separar. Ô Júlio, como você falou que mais tarde a gente vai, né, conversar um assunto, explicar. Hoje, na situação e nas 3 pontas, né, nesse tripé de força assim, que ela está fazendo, eu daria 10. Ela, mesmo com todas as problemáticas, ela conseguiu manter aquela ponta da política normal, funcionando normalmente. Eu pedia, Júlio. Tinha gente que achava assim, ela vai se licenciar, vai se licenciar. Foi. E ela foi guerreira. Faltou uma ou 2 sessões, mas o resto, normal. Verdade. Não, eu também até pedia. Ela assim, não, eu tenho esse compromisso. No começo, a gente queria, eu até falar a verdade, eu achei que ela ia pegar alguma secretaria, né? Ela disse, né, que ela não é contra nem eu. Eu acho que o vereador, ele deve saber o que é melhor para ele. Claro. Mas eu próprio queria que ela pegasse uma secretaria e coisa assim. Ela disse, não, eu fui eleita para defender, para atuar, para ir atrás, eu vou ficar, né? Então, pelo menos o primeiro mandato, a ideia dela, pelo que eu vi, no caso, né? A não ser que talvez ela veja que lá ela pode ajudar mais, mas se não, a intenção é ficar como vereadora, porque então eu admiro muito por isso, né? Helder, igual a outra entrevista, né? O tempo nos é refém, né? Temos aí 40 minutos de programa e a gente não falou nem a metade do que precisaríamos, né? Precisamos gravar um outro programa, mas nós não poderíamos deixar de explicar o que a gente meio que escondeu aqui o tempo todo, porque o objetivo era conhecer mais o Helder, conhecer da sua família, da sua infância, do seu trabalho, da sua vida política, né, e da sua atual família com a Cici e com a Vitória, mas a gente não poderia deixar de passar em branco, né, de saber que estás aqui graças a Deus e também à medicina moderna. O que realmente te levou a baixar o hospital? Ô Júlio, eu sempre tive uma saúde de ferro, né? Como todo ano a gente fazia o check-up sempre certinho e depois me aposentei e sempre fiz questão, nunca fui aquela pessoa que queria mais e mais financeiramente, né, Júlio? Logo que me aposentei eu poderia ficar mais um pouco na empresa, assim, não, vamos curtir um pouco mais a vida, né? Eu e a Vitória, porque a Cici foi muito guerreira comigo, porque eu trabalhava, Júlio, a não ser a época que eu fui de gerente, na época eu era só noivo dela, eu trabalhava 4 e folgava 2, então eu ficava muito final de semana de plantão, muitas vezes até em casa, mas de plantão. E a Cici não podia sair, né, porque a não ser na igreja. E aí eu pensei, não, eu também não vou deixar a minha esposa e a minha filha, muitas vezes, né, se eu resolvo trabalhar mais 10 anos, não, eu assim, não, a gente tem que curtir um pouco a vida. Isso. E foi nisso aí, Júlio, que eu também tive admiração, porque ela soube reconhecer, sabia que nós dependia do meu salário, e eu tinha que fazer aquilo ali. Tem muitas mulheres que não entendem, e ela soube entender de uma forma muito carinhosa, assim. Certo. E daí aconteceu que tu fosse fazer alguns exames e teve um diagnóstico. Exato, Júlio. Pá, Passasse esses últimos meses um bocado ruim. Olha, Júlio, foi como você falou. Tô aqui hoje, já pode dizer, já digo que é um milagre, né? Graças a Deus e as orações de pessoas
amigos católicos, amigos evangélicos, muitas pessoas orando, rezando por mim, torcendo, porque assim, Júlia, quando a gente está nessa situação, o que dá força era quando ela chegava, porque eu fiquei tão ruim que eu não conseguia ler uma mensagem no WhatsApp, não tinha força, então ela dizia, fui lá, fulano, disse que está rezando por ti, o outro, fulano lá na rua estão fazendo uma corrente de oração, isso me animava, me dava força, né? Então, na verdade, a gente está aqui por Deus, como pela medicina e pela oração. Eu sou espiritual, assim, no caso, eu tenho certeza que não fosse... Aí é que eu vi, Júlio, que o importante é a gente ter amigos de verdade, amigos, amigas, pessoas que amam a gente de verdade. Então, é essa forma que, né? Eu sou um milagre vivo hoje aqui, Júlio. Glória a Deus por isso. Olha só, eu só queria te perguntar o seguinte, muita gente deve estar perguntando, você vai passar nos próximos dias ainda pela transfusão de medula óssea, é isso? É verdade, Júlio. Eu acredito, né? É o teu irmão que é doador? Sobrinho. Sobrinho? Sobrinho. Como é o nome dele? É Jackson Nunes Velho. Jackson, um abraço pra ti, querido, tá? Força aí, porque olha, uma parte desse coração vai bater aqui, hein? E vai, se Deus quiser, dar tudo certo. Quando é que tá previsto? É para ser pro mês que vem, Júlio. Mês que vem. Então eu já fiz todos os exames. Certo. Meu sobrinho já fez todos os exames. Só estamos esperando o resultado, mas pelo o que a gente vai acompanhando, deu tudo certo. Tá. E para ser feito. Então, pro mês que vem, a qualquer momento, pode ser no início do mês, no meio do mês, né? Mas pro final do mês, aí depende do médico lá, a equipe marcar, né? Fazer esse transplante de medula, né? De medula óssea. Helder, olha, queremos te desejar uma sorte tremenda, muitas graças, que tu vais passar por outro procedimento e vais precisar, né? E tenho certeza absoluta que Deus já te abençoou, já colocou a sua mão em cima desse problema, e com certeza absoluta esse é só o detalhe que está faltando para dizer assim, tá de alta e o Helder está voltando aí para tocar essa pousada lá no quilômetro 10 que vai sair, se Deus quiser, né, junto com a Vitória e com a Cici. Te agradecer mais uma vez, somos reféns do horário do YouTube, né, e deixar o microfone do Júlio César 8h30 à sua inteira disposição para suas considerações finais. Júlio, aproveitar esse espaço, né, para agradecer de uma forma geral a todas, foi isso que eu falei, a amigos evangélicos, amigos católicos, pessoas que não têm religião, mas que torciam positivamente por mim. Então, esse espaço veio a calhar, Júlio, dizer que eu amo esse município, eu amo essas pessoas que moram aqui. Um abraço para todos, um beijão. Obrigado, Helder. Eu conversei com Helder Velho, bastante emocionado nesse final. Um grande abraço para a Vitória, para a Cici, para toda a família. Nós estamos juntos nessa luta e, é claro, torcendo para, assim que o Helder tiver alta e tiver bom, ele já vai voltar aqui para um programa, porque nós não conversamos nem a metade do que deveríamos conversar. Grande abraço, Helder, muito obrigado. Em nome da Unicelv, Universidade para Todos, junto com a Exucre, em Criciúma é a sede, mas tem polo aqui em Lauro Miller, na Rua Orleans, no edifício Piemonte, e também no oferecimento do CIESESC, o Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão do Sul de Santa Catarina. Grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, Helder, obrigado!